Sabe, eu estava lendo outro dia sobre essa crise global de microchips. Como um porto fechado lá do outro lado da Ásia acaba atrasando a entrega de um carro popular aqui na nossa rua. A famosa cadeia de suprimentos. Isso. E a gente olha para isso e a primeira reação é pensar, é pura logística. Tudo parece muito racional, calculável, quase como uma equação de física, sabe? Exato. Essa é a visão estritamente materialista da coisa. Falta uma peça ali, a fábrica para aqui, o preço sobe acolá. É causa e efeito na sua forma mais crua. Pois é, mas aí eu pego a nossa pauta de hoje, que é a pílula de sobrevivência número 38 do projeto O Pior Evangelho. O texto se chama O Despertar do Dragão e a Engenharia de Babel, escrito pelo Teófilo Noturno. Que é um pesquisador das escrituras com uma pena incrivelmente afiada, né? Muito. Ele escreve sem nenhum filtro. E, cara, a minha cabeça deu um nó lendo isso. Porque, ao esmiuçar o material, a matemática toda dos contêineres e cabos submarinos simplesmente quebra. O texto nos força a trocar a lente da economia pela lente da escatologia. A gente para de olhar para as docas de navios e começa a ver as engrenagens de uma engenharia espiritual milenar. Exatamente. É um momento em que a linha de montagem industrial colide em alta velocidade com um mundo invisível. A missão da nossa análise de hoje é desvendar como o Teófilo cruza arqueologia, geopolítica e profecia bíblica para explicar esse cenário global. E a premissa que ancora tudo isso é fascinante. A ideia de que Deus não pula etapas na sua agenda. E, por tabela, as potestades espirituais também não. Elas não brotam do nada, do vácuo. Elas constroem bases históricas materiais. Isso. Mas, olha, antes da gente entrar de cabeça nessa premissa, eu preciso fazer um aviso muito importante para quem nos ouve. Fundamental. Sim. Porque nós vamos entrar num território que cruza profecia com uma geopolítica bem agressiva, envolvendo China, Estados Unidos e os gigantes do Vale do Silício. E o nosso papel aqui é puramente investigativo. Totalmente neutro. A gente não está levantando bandeira política de direita ou de esquerda, nem validando políticas externas. Nosso objetivo é funcionar como um guia imparcial para explorar as ideias que estão no texto original do Teófilo Noturno, sem tomar partido. É essencial ter isso em mente. Para entender a profundidade desse material, quem acompanha precisa suspender um pouco aquelas leituras tradicionais de noticiário e tentar enxergar o mundo com os óculos propostos pelo autor. Bom, vamos desembalar isso. O autor faz uma ponte monumental entre o berço da civilização e hoje. Se essas forças construíram bases milenares, para onde a gente tem que olhar primeiro? O texto leva a gente direto para o livro de Gênesis. Mais especificamente para a dispersão dos povos na Torre de Babel. A tese do Teófilo é que o dragão oriental não é só uma lenda, é uma potestade espiritual real de altíssima hierarquia. Mas ele faz uma distinção importante aí, né? Faz, sim. Uma distinção teológica vital. Esse dragão é uma entidade subordinada. Não é aquilo que a Bíblia chama de o grande dragão ou a antiga serpente, que é Satanás. Então ele é tipo um general de alto escalão com um território designado, mais ou menos isso. Seguiu as multidões que migraram para as planícies e bacias do Oriente. E o que eu acho brilhante é o choque cultural sobre a figura do dragão. Nossa, sim. No Ocidente, a gente pensa no dragão como aquele monstro medieval, cuspidor de fogo, que destrói castelos, símbolo de caos. Exato. Mas no Oriente a dinâmica é invertida. O status dele lá é quase divino. Ele é reverenciado há milênios como um ser auspicioso. Porque ele não está ligado ao fogo, mas à água, certo? Isso mesmo. Ele é o patrono das chuvas, das enchentes, dos rios. Se a gente pensar em sociedades antigas que dependiam visceralmente da agricultura para não morrer de fome, quem controla a chuva é o dono da vida. Daí nasce essa visão de um senhorio benevolente. Lendo essa parte, me veio uma analogia. É como se fosse um poceiro invisível. Poceiro? Como assim? Tipo um poceiro invisível que se instala num território e, ao longo de milênios, convence os moradores de que ele é o dono legítimo e benevolente da terra, que traz a chuva. Mas aí me bateu uma dúvida. Se esse espírito não tomou forma humana, como os deuses gregos, como ele marcou concretamente o território e a mente das pessoas? É aí que o Teófilo traz o peso da arqueologia para provar que essa posse não é abstrata.
Ele cita descobertas na província de Henan, na China. Lá, arqueólogos escavaram sepulturas de 6.000 anos, contendo a figura de um dragão moldado inteiramente com conchas. Caramba! Conchas? Ligação direta com a água? Aham. E mais ao norte, na Mongólia interior, acharam um dragão de jade, de 5.000 anos, e curiosamente com um focinho de porco. O autor destaca que, desde o início, esse espírito reivindica uma autoridade regional e uma identidade biológica. Ele nunca precisou se antropomorfizar. E aqui tem um detalhe no texto, que eu tive que ler umas 3 vezes. Ele menciona uma teoria ligando isso a um crocodilo marinho pré-histórico, uma monstruosidade física que percebia a pressão atmosférica antes das chuvas. Sim, o texto flerta com a ideia de manipulações genéticas pré-diluvianas por anjos caídos que deixaram uma assinatura física. O espírito do dragão usa essa biologia não humana como marca registrada. É por isso que até hoje imperadores usavam mantos com dragões e muitos se dizem descendentes do dragão. Entendi. Ele não precisa de um rosto humano se ele já se infiltrou no DNA cultural da nação inteira. Exatamente. Então a gente sai dessa arqueologia de milhares de anos e dá um salto gigantesco para a era moderna. O Teófilo olha para o chamado milagre econômico chinês a partir de 1970 e não enxerga isso como uma vitória do mercado livre. De jeito nenhum. O salto geopolítico não tem a ver com genialidade econômica. Para ele, foi a reassunção pública da identidade ancestral daquela potestade. O dragão imperial de 5 garras despertando para o mundo. E exigindo o monopólio da infraestrutura material. Aqui é que a coisa fica realmente interessante e até perturbadora. Porque nós somos treinados para separar a espiritualidade do chão de fábrica. A gente não faz essa ligação normalmente. Mas o Teófilo está sugerindo que a cadeia de suprimentos global é, na verdade, uma engrenagem de submissão espiritual. Como é que se dá essa engenharia dos espíritos na prática? Através da dependência econômica extrema. O argumento é que o dragão tomou uma decisão tática e fria. Ele sacrificou o bem-estar do seu próprio povo, impondo um controle draconiano e custos irrisórios de mão de obra. E por quê? Para forçar o mundo inteiro a transferir as fábricas para lá. A armadilha perfeita. O Ocidente simplesmente terceirizou a capacidade de existir para economizar. Exato. Hoje a gente depende deles para comer, vestir e tomar remédio. O texto diz que tudo o que consumimos passou pelas garras do dragão. O domínio material garante que nações ocidentais não durem 30 dias sem o suprimento asiático. Mas o texto leva essa dependência material para um lado mais sombrio, ligado ao pânico e ao silenciamento da verdade. Tem aquele trecho sobre um sonho de ficção científica. A alegoria da arma binária. É um conceito pesado. Como ele funciona na visão do autor? O Teófilo descreve uma engenharia de controle baseada na inoculação de armas inertes. Imagine substâncias que não fazem mal a ninguém, misturadas a alimentos ou remédios de alcance global. Tudo embaladinho, ninguém desconfia. Isso. E numa segunda fase, solta-se um ativador no ambiente. A doença só fulmina quem tem a combinação das 2 substâncias. A letalidade parece aleatória. Ninguém entende o contágio. E é aí que entra o grande estrago. Porque isso gera um terror absoluto. Precisamente. O objetivo do dragão não é só adoecer, é cultivar o pânico. Porque o medo desliga o raciocínio. Uma população em pânico implora por restrições severas. Abandona as liberdades por qualquer promessa de segurança, né? E o autor até fala sobre usar a mídia para espalhar esse terror e engessar a mente coletiva. Mas, dominar a farmácia e a roupa é a parte do corpo. Como esse domínio avança para o fluxo de informações? Porque o texto foca muito no trono digital. O trono digital é a infraestrutura da besta. Controlar o hardware e enviar os eletrônicos por navio foi só o primeiro passo. Quando o dragão inunda o mundo com celulares baratos e roteadores, ele está instalando os nervos do sistema. Internet das coisas, rastreamento de celulares, contas bancárias digitais. Exato. E o autor faz uma crítica feroz sobre o nosso comportamento nisso tudo. Ele relaciona o ato de seguir perfis nas redes sociais com o texto de Apocalipse 13,
que diz que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Nossa, isso é um tapa na cara. Então, para quem está ouvindo agora e rolando o feed do celular, essa infraestrutura digital é vista pelo Teófilo Noturno como um ensaio para um tipo de adoração compulsória? Sim, é um condicionamento diário. A gente acha normal aceitar a direção de um algoritmo. E o mais chocante é que o Teófilo não foca só na Ásia. Ele coloca o Vale do Silício no centro dessa engenharia de controle. O que é meio contraintuitivo. A gente tende a achar que o Vale do Silício, o símbolo do capitalismo americano liderado por caras como Zuckerberg, é o oposto do modelo chinês. Mas no texto eles são simbióticos. China e Vale do Silício operam como as pinças de uma mesma engenharia. O Dragão faz o hardware e o polo tecnológico americano constrói os algoritmos de censura e o patrulhamento ideológico, banindo dissidentes e promovendo uma verdade progressista unilateral. A ironia cruel de que a tecnologia que a gente criou para se conectar virou a ferramenta de monitoramento total. Mas e a águia nisso tudo? O grande embate entre a superpotência global de hoje, os Estados Unidos e o dragão. O destronamento da águia já aconteceu na visão do autor. O texto afirma que é mister que o dragão destrone a águia. Como se fosse inevitável. Sim, o topete da águia, confiando cego no seu aparato militar e nuclear, foi humilhado. A águia descobriu que as engrenagens dos seus mísseis e sistemas de comunicação foram forjadas nas fábricas do dragão. A águia foi silenciada pela própria ganância corporativa, né? Ela entregou o mapa da mina. Mas aí me surge uma dúvida teológica. Se o dragão detém as fábricas, os dados, a produção e destronou a águia, ele é o anticristo do fim dos tempos? Não, e essa é uma demarcação fundamental que o Teófilo faz. O dragão concentra poder e autoridade agora, mas o papel dele não é reinar no fim. Ué, então um líder chinês não seria a figura da besta? Não seria. Porque a profecia exige que o anticristo convença os judeus de que ele é o Messias esperado. É inviável cultural e etnicamente para um líder oriental. Então, o que tudo isso significa? Qual é o objetivo do dragão? E lembrando a quem nos ouve que nós estamos apenas dissecando a visão profética do Teófilo Noturno sobre essas nações reais, tá? O papel do dragão é atuar como um construtor prévio. Ele viabiliza o cenário final. O texto de Apocalipse diz que o dragão deu à besta o seu poder, trono e grande autoridade. Ou seja, ele monta toda a prisão digital e a dependência financeira para preparar o trono para quem virá depois. Caramba, ele passa milênios construindo a gaiola para entregar a chave na mão do morador final. E sintetizando, o recado dessa pílula 38 é um alerta urgente, né? Totalmente. O rugido do dragão não é só economia. Na visão do autor, é o sinal irrefutável de que a era da graça está escoando rapidamente. A infraestrutura física e digital do fim já está operante. O que deixa uma provocação enorme para a gente refletir. Da próxima vez que vocês aceitarem os termos e condições de um novo aplicativo ou comprarem um produto eletrônico muito barato, pensem bem. Que tipo de infraestrutura invisível a gente está ajudando a alimentar? Imagine quando anunciarem o fim do dinheiro em papel por causa de uma moeda digital programável. Se a sua obediência vacilar amanhã, com que rapidez o seu poder de comprar pão pode ser bloqueado no sistema que você mesmo ajudou a financiar? Essa é a grande questão. O próximo passo da nossa sobrevivência espiritual exige discernimento claro. Separar o que é mito histórico do que é cumprimento profético diário. Sem dúvida. E para quem enxerga valor nessas análises e quer acessar esse material pesado, sem filtro e sem politicamente correto, a nossa chamada é direta. Inscrevam-se nos canais do projeto O Pior Evangelho no YouTube e no WhatsApp. E como é uma iniciativa independente que recusa patrocinadores para não diluir a mensagem, o apoio direto pelo Stripe é vital. Além disso, compartilhem ativamente esse conteúdo. A gente precisa alertar mais mentes. É recuperar a capacidade de fazer as perguntas difíceis, aplicando aquele slogan exato que guia esse projeto. Inabalável na fé, implacável na crítica. É a armadura necessária para os nossos dias. Com certeza. Nós fechamos nossa análise por aqui. Fiquem atentos às engrenagens invisíveis e nos vemos na próxima.